Olá, meninos e meninas, professora Raquel de Filosofia, e hoje a gente fecha o nosso ciclo de aulas com uma aula sobre direitos humanos. A gente já tem toda uma base teórica nas aulas anteriores e hoje o objetivo da nossa aula é identificar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa realidade social, a efetivação ou não dos direitos humanos. Vamos coroar o nosso ciclo de aulas com esse tema. Então, na história do Brasil, a Constituição de 1988, o contexto histórico é pós-ditadura militar, vocês sabem, história, né? A ditadura militar foi o momento em que o Estado brasileiro, né, fechou o Congresso, houve várias violações de direitos humanos e a Constituinte de 88, se vocês analisarem a Constituição brasileira, ela tem os princípios dos direitos humanos, ela abre garantindo os direitos fundamentais da pessoa humana, todo ser humano nascido na Terra, e no caso no Brasil, todo brasileiro teria direito a esses direitos fundamentais. Olha, eu trouxe para vocês o artigo 5º, da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. É cláusula pétrea. A cláusula, que é pétrea, ela é o pilar da Constituição, não pode ser mudada. Só muda se for mudar a Constituição. São cláusulas que não podem mudar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí abre a Constituição brasileira, o artigo 5º. Então, assim, a Constituição brasileira mostra bem aquele ideal de uma mão dupla, né? Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi no pós-guerra, onde houve milhões de mortos e foi uma reação que reacendeu a esperança na humanidade, a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição de 1988, ela teria sido uma contra-reação ao período da ditadura militar, onde o Estado exterminou muitos dos seus cidadãos. Então, essa via de mão dupla da história, né, como que um acontecimento, uma catástrofe, produzisse uma contra-reação que reacende a esperança. Aqui são as instituições, né, há uma instituição no âmbito internacional ligado à ONU, a regional aqui na América Latina, que são países ainda se consolidando, ditaduras e que há constantes violações de direitos humanos, tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que seria responsável aqui pela América Latina. No plano nacional, o Ministério dos Direitos Humanos, que agora é o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. No plano nacional, aí tem a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que são as instâncias legislativas, as instituições que regem esse tema na nossa sociedade. E aqui no nosso estado, na nossa região, a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Olha lá, eu encontrei o logotipo aqui no Acre, né? O pessoal da OAB aqui no Acre. Agora, sobre os direitos humanos no cotidiano, as populações tradicionais, por exemplo, os indígenas, né, um direito humano ter os seus direitos. A gente não vai entrar muito profundamente em cada um, eu só vou citar e eu convido você a pesquisar. Eu trouxe uma imagem, o cacique Raoni, que ele é reconhecido como uma liderança indígena, ele é um porta-voz dos direitos indígenas, essa voz dos indígenas, né, no âmbito nacional e internacional. O cacique Raoni já esteve na ONU. Gente, ele pegou o coronavírus, ainda bem que ele está bem. Eu trouxe a imagem de uma mulher negra, né, que representaria tanto a população quilombola, que seriam populações tradicionais, remanescentes da escravidão, né, produzida pelo Estado brasileiro, e essa luta por igualdade racial. Os deficientes físicos, né, físicos, não só físicos, né, são as pessoas que precisam também dessa inserção na sociedade. Eu trouxe aqui o símbolo de todas as religiões, que simbolizaria a busca pela tolerância religiosa. No Brasil, casos recentes são, por exemplo, violências contra terreiros de Umbanda. As religiões afro-brasileiras são muito perseguidas, então é violação de direitos humanos. Você vê isso na mídia direto. E claro, né, gente, os homossexuais, a população LGBT, são seres humanos. Então, o conceito de seres humanos ampliaria a humanidade como um todo. Nós somos diferentes e civilização é acolher e conviver com a diferença.
Então, eu não esgoto o tema, eu só trouxe alguns para você, e você pode, né, expandir o seu olhar e enxergar quais são as necessidades e direitos humanos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um tema muito recente, né, que está nos noticiários, mudanças políticas, né, século XXI, está produzindo grandes fluxos de imigração. Eu poderia falar da Europa, onde inclusive vem nascendo organizações da sociedade civil, de pessoas com esse ideal de humanitário, que, contrariando as políticas dos estados, as pessoas acolhem imigrantes, né, pessoas que estão ali quase morrendo naquelas longas viagens da África, ali pelo Mediterrâneo, até chegar na Europa, e essas pessoas acolhem e resgatam esses imigrantes. Não vou falar da Europa, vamos falar do nosso estado, aqui no Acre, teve um grande fluxo de imigração haitiano, e agora a gente está vendo as mudanças aqui no nosso país, na Venezuela, e a gente vê nos faróis da cidade muitos venezuelanos. Então, eu não coloquei o rosto, né, mas a gente pode ver o rosto, geralmente são mães com crianças, e ali numa condição desumana, que é um dos problemas contemporâneos, a imigração. Eu trouxe uma imagem que também é um efeito, por exemplo, das nossas comunicações digitais, a velha via de mão dupla, né, que tem o bom, o bem e o mal, a comunicação, né, a tecnologia, isso é muito bom, mas também como se a internet desse visibilidade ao que há de pior no ser humano, como, por exemplo, a violência e a selvageria. Eu trouxe um caso, mas são vários, que aconteceu aqui na Amazônia. Vejam a notícia, não coloquei a imagem, né, para uma questão de dignidade, mas a notícia, olha só, no interior do Amazonas, fake news no WhatsApp levaram um povoado a linchar e queimar 2 homens inocentes. E existem vários casos, por exemplo, um pedreiro, geralmente são pessoas pobres, afrodescendentes, nas periferias das grandes cidades, jovens, né, a população negra, já tem aquele padrão, né, aquele estereótipo do criminoso. Então são confundidas, geralmente são pessoas de bem, são confundidas com criminosos e sofrem as violências. Tem muitos casos, está no dia a dia dos telejornais. Aí eu coloquei uma legenda, né, barbárie compartilhada. Então as pessoas foram lá, mataram, queimaram e filmaram no celular para compartilhar umas com as outras esse espetáculo de selvageria. E o homem era inocente. Então, tem vários casos na mídia, tá direto isso, violações de direitos humanos, como se nós vivemos num estado e a gente continua na barbárie, né? Que mundo nós estamos vivendo. Eu coloquei ali, achei uma artezinha, né, do velho olho por dente, olho por olho e dente por dente. Continuamos nessa selvageria em plena contemporaneidade, século XXI, né? Convido você à reflexão. Agora a gente vai entrar em um dos assuntos que é o mais sensível das nossas aulas, que é o tema de que o Estado brasileiro, historicamente, ele seria o maior violador de direitos humanos. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha, o artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Agora a gente vai começar um tema que é um dos mais sensíveis de toda essa temática dos direitos humanos. Historicamente, o Estado brasileiro, ele teria sido o maior violador de direitos humanos. Começa com a ditadura militar, né, onde o regime militar torturou e matou centenas dos seus cidadãos. Então tem um movimento ali que começou na Argentina, porque a ditadura foi em toda a América Latina, as mães da Praça de Maio, que as mães iam para a praça com as fotos dos seus filhos, reivindicando para o Estado a identidade dos seus filhos, estariam vivos ou mortos, pessoas perseguidas pela ditadura militar. E aqui no Brasil foram as mães da Sé, elas iam para a Praça da Sé, hoje elas estão velhinhas, né, porque isso foi na época da ditadura militar, mas o assunto, o tema continua. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E aí é onde a gente entra no tema mais sensível e mais polêmico. Porque mesmo as pessoas que teriam cometido crimes, elas estão cumprindo crime, elas estão cumprindo pena, mas no cumprimento da sua pena, elas teriam o direito a serem tratadas como seres humanos. Porque o objetivo da justiça não é a vingança, é o castigo físico. Quando nós instituímos a sociedade, criamos a
a lei teria que ser a justiça. E o objetivo da justiça, essa é a teoria do direito, seria de reeducar, reinserir na sociedade, reproduzir a violência. A gente estaria retroalimentando a barbárie desse ser humano. E é uma outra questão também que o Estado, quando a gente viu que o que seria o direito fundamental da pessoa humana, o ser humano, quando ele nasce na Terra, ele já teria direito a direitos fundamentais, como, por exemplo, a moradia, a educação, o trabalho de qualidade. E quando o Estado não garante esse direito fundamental da pessoa humana, muitas vezes produz seres humanos à margem da sociedade. E essas pessoas, uma vez marginalizadas, vítimas da exclusão social, se tornam contra a sociedade. Quando elas caem no sistema carcerário, porque elas cometeram crimes contra a sociedade, elas teriam o princípio da justiça, de que elas teriam que ser reinseridas na sociedade. Então não é reproduzir a vingança, seria mostrá-las para elas que um mundo acolhedor é possível. Então, assim, o assunto é muito polêmico, ele é polarizado politicamente pela extrema-direita e a extrema-esquerda, e aqui eu quero me esforçar para fazer o máximo de neutralidade para que você, estudante, construa o seu ponto de vista. E eu só te convido a olhar, por exemplo, para a população penitenciária. A população penitenciária no Brasil, ela é uma das maiores do mundo. E se você vê o perfil, geralmente são jovens, pobres e negros, que alguns cometeram crimes contra a vida, mas muitos são crimes como tráfico de drogas. Eu não vou entrar, porque o meu lugar de fala, eu sou professora e eu sou defensora dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, a pessoa teria que ter direito à educação. E pela educação poderiam ser resolvidos os problemas da segurança pública. Eu convido você, estudante, a pesquisar o assunto e se posicionar. E a diretriz da redação é respeitar os direitos humanos. Então, assim, é um assunto que é marco, né, na história da violência policial brasileira. Foi na minha época, em 1992, né, quando começar uma grande rebelião no presídio Carandiru, que foi extinto e foram muitos mortos. Isso aí é um marco histórico. Essa imagem é interessante, né, os policiais armados com cães e eles todos sujeitos ali, uma grande imagem de Nossa Senhora, o que é bem representativo. Foi no dia 2 de outubro, o dia 12 de outubro é o dia dela. Eu convido você a pesquisar, tem um documentário excelente aqui no YouTube, tá? Que é um dos melhores que eu encontrei, que é o mais neutro sobre o assunto, uma obra de arte aí de um cartunista super crítico social. E tem a questão do Enem, que foi do Enem de 2018, que tá bem aquela linha da professora, né? Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você pode ler o texto e analisar, a linha seria essa, né? A Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as pessoas, onde começa a educação para os direitos humanos? Ela começa nos bancos da escola, aí ó, na educação básica, alternativa C. Estudem, fiquem com Deus, acessem a nossa plataforma Eduque e eu convido você, estudante, a construir o seu conhecimento.